Boa tarde, gente. Hoje é quinta-feira, dia 2 de julho, e nós vamos fazer atividade de geografia. Então, nas últimas aulas, nós trabalhamos sobre a questão da minha cidade, do meu bairro, como que ele é, né? Trabalhamos a questão de bairro, de vila, né? Para a criança aprender a se localizar, né? Os bairros que tem ao redor da onde eu moro. Agora, aí eles fizeram o desenho, né? Da cidade, né, alguma coisa que relacionasse com a cidade dele. Agora nós vamos trabalhar sobre vegetação, né? E aí tá falando aqui na página 116, que é essa página aqui, ó. As plantas de uma região constituem a vegetação do lugar. Olha ao seu redor de onde você está. Existe uma área com vegetação. Existe uma área com vegetação? Como ela é? Então, nessa parte, o nosso bairro aí do Jaguari, ele é bem rico em vegetação, em árvores, né, em espaço verde. Então, para a criança observar como que são as árvores, né? Porque o tipo de vegetação, ele vai de acordo com o clima da região que nós estamos. Então, no caso, nós da região sudeste, né, a nosso tipo de vegetação e o bioma que nos rodeia é a Mata Atlântica. Então, qual é a característica dessa mata, né? O que que tem? Se nós morássemos, por exemplo, no Nordeste, né, qual é o tipo de vegetação que está lá? É um tipo de vegetação que aguenta um clima mais seco, sem água. São árvores que não têm muita folhagem verde, né? Elas têm uma cor mais, um tom mais amarronzado, porque eles não aguentam muito esse tipo de clima. Se a gente pegar uma árvore nativa daqui da Mata Atlântica e plantá-la na região Nordeste, ela talvez não vá sobreviver lá. Da mesma maneira, se eu pegar uma planta da região Nordeste e colocar num lugar úmido, ela também não vai sobreviver com o excesso da água. Então, a planta vai de acordo com o clima que a região que nós estamos, tá bom? Aí, se vocês tiverem a oportunidade de mostrar para a criança na internet, né, os tipos de região e o clima e a vegetação que tem em cada região, como que é a vegetação da região norte, né? Lá as florestas são mais densas, as árvores são bem altas, são mais mata fechada, então a floresta é mais úmida, embaixo não bate muito sol, então é úmido o chão, é úmido, então as plantas que sobrevivem a, a esse tipo de floresta são plantas que gostam mais de umidade. Já no Nordeste, as plantas que sobrevivem lá são plantas que não precisam de muita água. E assim sucessivamente. Se vocês tiverem a oportunidade e quiserem mostrar para as crianças, é interessante que eles vejam também, tá? Porque quando a criança está em desenvolvimento, quando a gente explica, só fica tudo muito vago para eles. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ir no celular mesmo, mostrar, olha a floresta amazônica, olha a caatinga, né? Olha como que é essas árvores lá, olha como que é a vegetação desse lugar, olha aqui na Mata Atlântica como que é, olha a região lá no sul, né? Como que é os campos sulinos, né? Que é aquele campo aberto, a vegetação também lá, ela é acostumada a aguentar temperaturas baixas, né? Se vocês perceberem aqui, quando esfria mais e dá uma geada, aquela água gelada, né, que fica sobre as folhas do sereno, elas queimam as folhas porque as nossas folhas não estão acostumadas com esse tipo de temperatura. E assim vai. Desenhe a vegetação que você observa nesse lugar. Aí aqui ele vai desenhar a vegetação que tem perto da casa dele, né? Que tipo, são árvores altas, né? Bem verdes, né? Embaixo bate um pouco de sol ainda, que tipo de animais rodeiam, tá? Converse com seu professor e com seus colegas sobre a importância de atitudes que ajudem a preservar a vegetação. Os seres humanos têm distribuído muitas áreas verdes. É possível recuperá-las, né? Então, a gente está destruindo muito, né? A ganância do homem chegou num ponto em que o dinheiro é mais importante que tudo, então ele vai destruindo sem pensar no amanhã, sem pensar no futuro. Então, a importância da preservação ambiental
é um tema que a gente tem que trabalhar com eles desde agora, desde cedo. Então, por isso é importante refletir com eles que a gente precisa preservar a árvore, precisa preservar a natureza, precisa cuidar de tudo que nós temos, porque futuramente, se ficarem destruindo, não vai haver vida, tá? Você já plantou uma semente ou uma muda de árvore? Aí é a pergunta aqui, né? Aí vamos lá, na página 117 vai falar sobre árvore. Tem um poeminha, né? Que daí a gente vai ler com a criança. A árvore. Eu sou o A da árvore. Eu sou o R de ramo. Junto com um A, formo o ar. Mas eu, o V de verde, também faço parte da árvore. Também sou o V de vida. Eu sou o O de orvalho, que refresca as folhas e o ar todas as manhãs. Eu sou o R de raiz. Sou eu quem sustenta a árvore. Eu sou o E de equilíbrio, que as plantas dão a vida ao planeta. E aí lê com a criança, discute sobre esse poema, tá? E aí tem umas crianças ao redor e tem uma árvore. E aqui tá falando um pouquinho sobre a árvore, né? Então, minha turma anda muito preocupada com a destruição que estão fazendo com a nossa espécie. A árvore tá falando. A aventura de plantar árvores. Então, vim convidar vocês, meus amiguinhos, para uma aventura. A aventura de plantar árvores. E de aprender a cuidar das árvores. Isso será bom para a vida do planeta, tá? É só uma leitura aqui. Aí nós vamos lá para a página 118, né? Nós sempre fazemos esse trabalho com as crianças, principalmente no primeiro ano, de plantar uma árvore na escola, né? Sempre a gente pega uma muda, a gente ganha ou a gente compra e planta com eles e cultiva essa árvore. Tanto é que a nossa escola, ela é repleta de árvores, muitas delas, assim, eu já tive o prazer de plantar com outras turmas que eu tinha lá, que eu já tive na escola. E é muito gratificante quando você consegue fazer um bem para o futuro, né? Que talvez eu não coma o fruto dessas árvores, mas as gerações que vierem após mim poderão se beneficiar dele, tá bom? Aí em grupos vamos plantar sementes e mudas de árvores. Após essa atividade, desenhem com o filho o trabalho que você e seus colegas fizeram. Então, se nós estivéssemos na escola, nós plantaríamos. Eu sei que em casa é muito complicado, e aí eu gostaria de sugerir uma atividade para vocês realizarem com eles, de plantar alguma coisa no quintal ou num vaso, que seja. Pode ser uma muda de alguma planta, uma muda de árvore, pode até ser um grão de feijão. Mas que a criança ela tenha o prazer de cultivar e cuidar. Então, assim, vamos plantar, vamos regar todo dia, vamos deixar no sol. Quais são os cuidados que nós temos que ter com as plantas para elas nascerem bem, né? Caso não tenha oportunidade de cuidar, de plantar algo, de arrumar uma semente que seja, para que a criança observe esse nascimento, né? Tem esse prazer de plantar na terrinha e nascer essa planta, que não precisa ser um porte tão grande como uma árvore, mas pode ser uma planta do jardim de casa, uma planta num vaso, para que eles tenham esse senso de responsabilidade também de cuidar, é muito importante para eles. Então eu gostaria de lançar esse desafio, né? E eu gostaria que vocês durante as semanas fossem observando como que é o desenvolvimento dessa planta e mandasse essas fotos em especial desse trabalho pra gente, para que eu possa ver, né? Aqui em casa eu tenho eu não tenho um quintal, né? Eu sou uma pessoa que fui criada em quintal. Eu gosto muito, acredito que a maioria de vocês deva ter, nem que seja um corredor, né, na casa, uma garagem, algum espaço externo fora da casa. Hoje eu moro em apartamento e eu sinto muita falta disso, de deixar minha filha brincar na terra, assim como eu brinquei quando eu era criança. Então, na minha casa, eu tenho bastante flor, né? Eu tenho suculenta, eu tenho... como é o nome da outra flor? Samambaia, eu tenho crisântemo,
eu tenho... não é lírio, eu esqueci o nome da minha planta maior que tá ali na sala. E toda semana eu rego, eu trago a minha filha para regar e eu ensino ela a regar a planta, que eu acho que desde pequena a gente tem que cultivar isso neles. E aí, se vocês tiverem oportunidade, se não quiserem, se não tiverem como plantar e já tiver uma plantinha em casa, deixe essa criança responsável esta semana de regar a planta, de cuidar, de tirar as folhas que estão secas, de colocar um adubo que seja, uma casca de batata, uma casca de ovo que vocês tenham aí, mas que vocês incentivem eles de alguma maneira a fazer parte desse cultivo. E aí eu gostaria que vocês me mandassem fotos, em especial dessa atividade, assim, de como tem sido, da criança com a mão na massa, de cuidando da planta, ou regando, ou plantando, o que seja, tá bom? É um desafio aí pra vocês, tá? Um beijo a todos, espero que vocês consigam realizar essa atividade, e qualquer coisa eu estou aqui para sanar as dúvidas de vocês. Boa tarde!